Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. E eu estou trazendo hoje aqui, a gente acertou esse encontro numa mesa de café, esse cafezinho que a gente toma de vez em quando, se bem que aquele café era um mais consubstancioso, digamos assim, né? E essa pessoa, que é meu grande amigo, chama-se Jorge Brandão. Jorge, meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de nós falarmos sobre essa nossa bendita doutrina, exatamente, né, sobre Jesus, né, falarmos assim algo positivo para que as pessoas possam cada vez mais compreender, né, o que é realmente o Espiritismo. Né? Perfeito. O Jorge, esse tem mais algum? Tem um anterior, né? Tem um anterior. Mas eu trouxe o segundo livro do Jorge, eu vou aproximar o livro aqui. Um olhar espiritual sobre os desafios da vida. É um livro maravilhoso de ler. Cada assunto são, sei lá, duas páginas. São 2 páginas, só o índice são 2 páginas. São N assuntos das mais diversas categorias, digamos assim, dos desafios da vida. E é um livro simples, muito, muito, muito bom de ler, e eu aconselho. Para vender, aonde que a pessoa interessada encontra? Olha, essa edição está se esgotando, né, mas tem alguns exemplares no Lar de Joaquina e na Livraria da Mente. Na Livraria da Mente, ali no Calçadão. Aqui em Santa Maria. Tá? Para quem não é de Santa Maria, tem como adquirir o livro? Como nós vamos fazer uma nova edição, um novo livro, a gente retirou da internet. Né, então são poucos exemplares. Né? Perfeito. Então, no momento, é só ali. Né? Muito bem. Um olhar espiritual sobre os desafios da vida. Brandão, a gente combinou, Brandão e eu, que a gente iria falar hoje sobre um assunto que já me assustou. Já te assustou também? Sim, já me assustou. Foi um dos motivos porque eu entrei no Espiritismo. Foi um dos motivos. Tu entrou meio assustado. Não, assustado. E tenho certeza que talvez assuste também a você. Nós vamos falar hoje aqui sobre inferno, demônios e, logicamente, também sobre céu. Né? Eu já te perguntei e repito, tu já tem uma pessoa que já teve medo de ir para o inferno, então. Já me colocaram esse medo, né? Já me colocaram esse medo. Tu não nasceu com esse medo? Não, mas me colocaram esse medo e a gente vai tentando justamente compreender, estudar, para perder o medo, né? Sim. Mas afinal, Brandão, existe céu, existe inferno, afinal? Se nós formos pensar no sentido do que é o céu, o que é o inferno, se nós imaginarmos o céu como algo, um estado de espírito elevado, maravilhoso, nós podemos construir o céu dentro de nós, assim como o inferno. Por exemplo, uma consciência culpada, né? A dor de um remorso, uma culpa, né? Pode se tornar também um inferno. Mas materialmente, como algumas religiões colocam, o Espiritismo não concorda
não concorda com isso. E também não é só a questão de não concordar, ele traz explicações claras o porquê, né? Por que nós não concordamos, né? Dá para dizer que tu disseste aí que traz explicações claras. Dá para se dizer que ele traz explicações também lógicas? Eu acho que a palavra melhor até seria essa, né? Para não existência, para não existência. Para não existência, né? Porque fere o nosso raciocínio, né? Exatamente, eu também concordo com isso. Agora, me diz uma coisa, Jorge Brandão, autor desse livro maravilhoso aqui, dá para se dizer, por essas palavras que tu acabaste de repetir, que o inferno e o céu podem ser, digamos assim, portáteis? Uhum. Eu não sei se eu... Sim, é isso, é um estado do espírito, né? Isso seria, até o céu, como ele é desenhado, né, com um local assim, com anjos tocando harpas no meio das nuvens, né? Não teria um sentido, né? Não teria muito sentido. Chico Xavier, inclusive, ele sempre falava, né, que se existisse o céu, como se fala, ele estaria vazio. Ele estaria vazio, né? Porque os espíritos superiores, os espíritos iluminados, eles não perdem tempo, eles estão trabalhando, né? Então não estão fixados em um lugar definitivo, assim, estão em atividade constante, né? Eu trouxe aqui uma passagem que o Brandão escreveu no seu livro, no capítulo Existe o Céu e o Inferno. Ele escreve assim, ó. Pense bem sobre isso que ele escreveu. Se existisse, repito, se existisse o inferno, qual pai, mãe, filho ou filha, sabendo de que seus amados ardem no fogo do inferno, poderiam aspirar um dia o céu abandonando seus amores? Imagina então se o céu, o inferno, esse tal de inferno de fogo que algumas religiões pregam, né? Divulgam. Imagina um pai e uma mãe sabendo que um filho, ou vice-versa, está no inferno. Que paz eu teria no céu? Ele não iria almejar o céu, ele ia almejar o inferno atrás dos filhos. Lá com meu filho, lá com a minha mãe. Brandão, é umas coisas assim que eu não consigo entender. Sim. Como é que isso vem de milhares de anos. Pois e o Espiritismo traz as explicações claras, né? Por exemplo, assim, vamos pensar, uma criança nasce numa comunidade muito difícil, e aí aos 5 anos ela recebe uma bala perdida e morre. Será que Deus, né, trataria seus filhos como sortudos ou azarados? Exatamente. Né? Se não fosse a reencarnação, né, que é um dos pilares da nossa doutrina, como explicar, né, se nós não tivéssemos novas oportunidades, se nós não tivéssemos necessidades de resgates, né, como explicar isso com sorte ou azar? Não tem. Deus é um Pai amoroso, um Pai misericordioso, né, justo. Então, a reencarnação, né, como disse, esse pilar da doutrina, ela nos prova, nos mostra que realmente nós estamos aqui de passagem, né, estamos provisoriamente num corpo físico e que aqui estamos para resgatar nossos débitos e, se nós formos resumir, trocar defeitos por virtudes, né, e evoluirmos e juntamente trabalharmos na obra de Deus. Então, assim, é muito claro, a doutrina espírita, à medida que ela nos esclarece, ela nos conforta, né? Porque nós sabemos que somos instrumentos de Deus e que Deus é um Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Agora eu vou fazer um link aqui entre as religiões que pregam o inferno tradicional, aquele de fogo, etc. Sim. E tal, e o umbral. Qual é o umbral do Espiritismo? É a mesma coisa que o inferno das outras correntes religiosas? Bom, o umbral ele foi nos mostrado, nos apresentado na década de 40
através da psicografia do nosso Chico Xavier, com as mensagens de André Luiz, especialmente no livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro, né? Mas o umbral, é preciso entender o que André Luiz nos colocou e que Chico nos fala, que em média, assim, de cada 10 pessoas que desencarnam, apenas uma, no máximo 2, têm consciência do estado que se encontram. De que desencarnou. Que desencarnaram. Né? Porque às vezes o estágio que nós todos vamos passar de uma certa confusão, né, mental, de uma certa perturbação, isso é absolutamente natural e necessário. Né, porque há uma transição. Né, nós deixamos essa nossa gaiola aqui, né, esse corpo essa nossa físico, prisão. essa nossa prisão, e nós entramos num mundo que, embora nós já estávamos nesse mundo, no plano maior, nós tínhamos esquecido. Então, aos poucos, nós vamos recuperar. Então, são os nossos pensamentos, no caso do umbral. Não é um lugar físico, assim, ó, aqui, ó, o endereço do umbral e tal. Ali, ó, não, mais adiante lá é o umbral. Não, o umbral, ele se local. Nós escolhemos, vamos dizer assim, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos atos, da nossa vibração, um lugar para nós estarmos após a morte. E nós isso como se fosse assim uma palavra que é usada hoje, um detox. Nós precisamos nos livrar de todos esses sentimentos, de todos esses apegos, de todas essas culpas, de tudo isso que a nossa consciência, que é o nosso único juízo, nos cobra, para que a gente possa se restabelecer. Então a passagem nesse umbral, e o umbral, se nós fôssemos colocar, ele teria vários níveis, né? Desde o umbral superior até o mais pesado, né? Mais denso. E essa densidade, ela é relativa ao nosso estágio evolutivo. Né? Então é algo, vamos dizer assim, necessário. Como o Chico Xavier psicografou de André Luiz, ele passou, nós consideramos o nosso tempo aqui, 8 anos no umbral. Ele passou 8 anos por quê? Um dos motivos foi os certos vícios, né, que ele tinha, né, certas ilusões que ele tinha, e ele, quando desencarnou, ele se tornou muito rebelde. Né? Então isso impediu que ele recebesse a ajuda no tempo, teve que ser no tempo certo. Quando é que ele recebeu ajuda? Quando ele humildemente pediu perdão a Deus, pediu socorro, meu Deus, me ajuda, e quando apareceu os seus anjos protetores ali, os seus mensageiros ali, a primeira coisa que ele disse: por que vocês não vieram antes? E eles disseram assim: mas não tinha condições, né? Não tinha, tu pediu agora, né? Agora que tu começou a entrar baixar, elevar a tua vibração e nós conseguimos te resgatar. Jorge, a produção me diz que nós temos 1 minuto, mas nesse 1 minuto eu quero fazer um preâmbulo, apesar de ser no final, eu quero fazer um preâmbulo para o segundo bloco. Dá para você dizer, por exemplo, que como as pessoas entenderam quando o André Luiz falou, eu estou no umbral. Mas dá para se dizer que ao invés de um umbral para a humanidade toda, existe, digamos assim, como é que eu vou te dizer, zonas umbralinas. Aqui em cima de Santa Maria deve ter, digamos, tem uma colônia espiritual. Tem as zonas umbralinas lá, lá em Rio de Janeiro tem outra cidade espiritual. Dá para se falar mais ou menos, ou o umbral do espiritismo, André Luiz, é lá. O cara que morre lá na Rússia vai lá para o umbral. Tu entendeu? Entendi, exatamente. Okay. Isso é uma questão importante, né? Como nós comentamos, né? Não é algo material. Exato. Isso com o endereço do CEP. Isso como é o inferno. Exatamente. Independente da pessoa onde morrer, a pessoa, segundo essas correntes religiosas, que defendem, digamos assim, o inferno, o sujeito morreu lá na Rússia, morreu na Conchinchina, ele vai lá para o inferno, que é um só. É assim também no Espiritismo, mas você vai responder no início do segundo bloco. Gente, estou batendo um papo aqui com essa figura maravilhosa, meu grande amigo, Jorge Brandão, e a gente está encerrando o primeiro bloco, mas a gente volta no segundo bloco sobre esse mesmo assunto e vamos falar um pouquinho de céu também.
Tu vai para o céu ou tu acha que tu... Olha, um dia nós chegaremos. Né? Gente, estou agradecendo à Sociedade Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. O nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem ligou, agora não é mais assim, agora é no controle, né? No meu tempo tinha que girar ali. Para quem ligou a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com Jorge Brandão, um trabalhador do movimento espírita de Santa Maria e palestrante em várias casas que convidarem o Jorge, ele vai. Estaremos lá. E tem mais, não cobra cachê, né? Nada. Jorge, no final do primeiro bloco, perdão, eu deixei uma colocação para ti. Eu não sei se é mais correto dizer o umbral ou os umbrais, digamos, as zonas umbralinas. Poderia esclarecer isso aí para nós? Sim, bom, em primeiro lugar é importante a gente dizer, né, nós aqui, que nós somos também aprendizes, né? Nós somos aprendizes, a gente nessas décadas de estudo e trabalho, a gente sempre está aprendendo. E nós aqui, encarnados, né, como num planeta ainda no estágio baixo da evolução, nós temos ainda muito a aprender. Muito a aprender. Né? Mas o que a gente entende, talvez seja fácil para as pessoas compreenderem, eu faria uma pergunta: tu gosta de conviver contigo mesmo? Tu gosta de ti? Tu gosta de conviver contigo? Porque quando tu desencarnar, quando nós desencarnarmos, nós vamos conviver com pessoas iguaizinhas a nós, né? Com as mesmas virtudes e com os mesmos defeitos, né? Não da fala, mas do que pensa, né? De tudo que está interiormente, até de coisas que às vezes a gente nem sabe. Por isso que é tão importante, né, o autoconhecimento, né, a gente realmente se conhecer. Então, nós vamos estar num nível vibratório igual a todas aquelas pessoas. Por isso o umbral não seria no umbral, que não seria um local exato, mas uma frequência,
né, numa vibração comum a todos. Então nós vamos estar lá trabalhando, né, trabalhando para nossa autoconscientização. Perfeito. Eu volto a abrir aqui o livro do Um Olhar Espiritual sobre os Desafios da Vida, do Jorge, em que ele tem um capítulo que o título do capítulo é o seguinte: o demônio existe? E lá as tantas ele escreve o seguinte a respeito do demônio: este é um antigo e danoso hábito de acreditar, né, que se perpetua em nossa sociedade egoísta e ainda repleta de interesses escusos, que é criar, e aqui essa aqui eu achei sensacional, criar dificuldades para poder vender felicidade. Facilidades. Facilidades. Explica isso aí. Exatamente, porque assim, sei que todas as religiões têm alguma coisa em comum, que é, por exemplo, que a morte não existe, né? Que nós somos criados por Deus, né? Que nós somos espíritos imortais, somos seres imortais, isso tem. Agora, o que acontece, né, depois da morte, aí cada uma tem uma certa explicação que às vezes assim beira até o absurdo, né? Mas o que acontece é o seguinte: essa questão de criar dificuldades para depois vender facilidades, algumas, aqui não é uma crítica, mas é para nós analisarmos juntos e pensarmos juntos sobre isso. Por exemplo, dizem assim: olha, o demônio existe, é perigoso, mas se tu ficar aqui dentro e me der a mão, tu não vai acontecer nada contigo. Se tu seguir os cultos, né, se tu seguir aqui, tiver com a nossa proteção aqui, nada vai te acontecer. O que o Espiritismo nos diz? Não. Nós não precisamos que alguém nos dê a mão, né? Se alguém tem que nos dar a mão, é o nosso Mestre Jesus, nossos anjos guardiões, né? Então, imaginar que Deus, um Pai de amor, misericórdia, bondade, tenha criado um ser tão poderoso ou mais poderoso que ele, é algo que não condiz, né? Não condiz, né, com a lógica mesmo, né? Então, existem irmãos que se perderam, irmãos que estão na completa escuridão, que poderiam até dizer assim, são demônios, mas são irmãos que um dia também, como todos nós, vamos chegar à angelitude, vamos chegar à perfeição. Hoje eles estão numa situação difícil, eles estão sofrendo tanto que eles se comprazem em ter alguém para sofrer ao lado deles, e eles sintonizam com as nossas vibrações mais baixas, né? Por isso nosso Mestre Jesus falou tantas vezes do vigiai e orai. Exato. Ou seja, cuida dos teus pensamentos. O que tu estás pensando, tu estás atraindo, né? Nós até na doutrina espírita temos um ditado, nós conhecemos aquele ditado: diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Exatamente. Nós dizemos diferente: diz-me o que tu pensas, que eu te direi com quem andas. Exatamente, quem te acompanha. Então é isso, nós não precisamos temer, né? Nós precisamos sim fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte aqui na Terra, né? Ter fé, ter confiança que nós temos proteção, né? Que nós nunca estamos desamparados, né? Então isso que é o mais importante. Então essa questão realmente de criar dificuldade para vender facilidade é algo que não combina com o Espiritismo. Jorge, alguém vem nos receber, alguém do mundo espiritual vem nos receber quando a gente morre, quando o corpo morre? Alguém vem? Ou é só, ou a gente desencarna e, e agora, onde é que eu estou? Como é que funciona isso? Sim. Bom, nós nunca estamos desamparados, né? Nunca estaremos desamparados, né? Nós sempre teremos o apoio de irmãos, de nosso anjo guardião, né? E eu tenho uma história que eu vou resumir aqui para entender, que é o desencarne de Bezerra de Menezes. Isso está num livro da Sueli Caldas Schubert, que relata, Divaldo relatou esse fato, né, que o Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né, que fez um trabalho grandioso aqui na Terra e continua trabalhando aqui por nós, ele, ao desencarnar, nós temos esse período de perturbação normal após o desencarne, mas segundo as instruções, as explicações do Espírito, o desencarne dele, a perturbação dele durou 2 horas.
Foi 2 horas de perturbação e ele já começou a se dar conta exatamente do que o estado que ele se encontrava. E aí o anjo guardião dele, que é Celina, né, um espírito muito iluminado, disse: Bezerra, vamos ali para um lugar ali que estão te esperando, né? E aí o Bezerra, já acordado, seguiu a Celina e começou a ouvir vozes, ouvir um barulho, né? Como se fosse aplausos. E ele, quando chegou, como se fosse uma sacada, ele olhou aquela multidão e disse: meu Deus, o que é isso? Né? Todo mundo ovacionando ele, saudando. E Celina disse para ele: esses são os irmãos que na terra tu serviu e ajudou sem sequer saber o nome. Né? Todos estão aqui te esperando, te aguardando. Então, isso é uma boa notícia para nós do quanto é importante a gente fazer o bem. Né? Como diz Chico, né? Todo bem que nós fizermos vai ser nosso advogado em todos os lugares. Né? Então, a gente não faz o bem pensando no retorno, mas isso é inevitável. Assim como quando a gente faz o mal, quando a gente tem algo para um ódio, um ressentimento, nós vamos ter que desatar esses nós. Ah, sem dúvida. Né? Então, o desencarne do justo, vamos dizer assim, ninguém é perfeito, mas quanto mais nós tivermos ajudado, mais nós seremos ajudados. Brandão, tem muitas pessoas... Eu estou lendo um livro, ou melhor dizendo, já li, Vera, aquela da Violetas na Janela. Sim. Marinzec, como é o nome dela? Marilângela, Maria. Violetas na Janela. Vera Lúcia Marinzec, uma coisa assim. Violetas na Janela é a porta de entrada. É a porta de entrada, exatamente. O livro chama-se Morri, e agora? Então, são uns 20 depoimentos de espíritos que desencarnaram, e depois que eles se deram conta da sua real situação lá, eles contam como é que foi esse desencarne. E cada desencarne é um diferente do outro, né? Tem pessoas que desencarnaram e começaram a se enxergar exatamente como como eles eram aqui no mundo. Isso aí deve ser uma surpresa, porque muitas pessoas imaginam que vão para o céu ou para o inferno, né? Ou para o céu ou para o inferno, como se diz, né? E não é, né? Cada desencarne, lá nós permanecemos nós mesmos, exatamente. É por isso que tantas pessoas que desencarnam não se dão conta que desencarnaram. Não se deram, e isso aparece no livro. E isso é uma realidade. Mas falando em livro, um livro maravilhoso sobre isso, que eu acho que nós precisamos recomendar aqui, é o livro psicografado pelo Chico Xavier e irmão Jacó, Voltei. O livro Voltei. Sim. E esse irmão Jacó, que era um empresário, Frederico Fringer, era um empresário no Brasil na década de 30, 40, inclusive ele doou e fundou o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, que até hoje funciona. Sim. Ele foi doação dele. Ele era espírita e foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele sempre dizia para os amigos: eu vou voltar e vou contar para vocês. E voltou. Aqui nós temos uma matéria sobre o livro, né, que é realmente, ele voltou para contar, está no índice aí. Porque o que aconteceu? Uma coisa importante, às vezes a gente pensa que algum rótulo vai salvar. Né? Algum rótulo vai salvar, mas não são os rótulos que salvam, são a nossa essência, o que nós realmente somos e pensamos. E ele quando a chegada dele no plano espiritual, para ele foi traumática, porque ele esperava também ser recebido um pouco mais de motivação, com um pouco mais de ênfase, que não foi tudo isso. Brandão, a produção me disse que o que nós tínhamos que falar, que não falamos, vai ter que ficar para um outro programa, certo? Porque esse, infelizmente, está encerrando. Antes de falar novamente, rapidinho, sobre o livro do Jorge Brandão, o Jorge tem um programa na TV, canal 526 da NET, quem mora em Santa Maria, 526, que vai ao ar aos sábados às 22h30, né? Chamado Despertar Espírita. Junto com o Jorge estão grandes amigos, Márcia Dufort, Vicente Paulo Bisonho e Diógenes Chaves. Então é um programa, é um quarteto ali, um bate-papo de 1 hora, né, Jorge?
Uma hora. Uma hora sobre N assuntos. Quem não assistiu ainda, canal 526, aos sábados, às 22h30. E também pelo YouTube. E também pelo YouTube. Despertar Espírita. Despertar. Se bem que Despertar Espírita deve tem que olhar qual é a logo ali do programa para clicar, né, Jorge? E, mais uma vez, um olhar espiritual sobre os desafios da vida. Aconselho. Livro maravilhoso. Jorge, antes disso, Jorge, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, te dirige àquela câmera. Eu gostaria de responder uma pergunta que eu acho que acabou nós não tocando nela, que é aquela questão de Deus castiga, né? Sim. Será que Deus castiga, né? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem de esperança, dizer que Deus é um Pai de amor e misericórdia, mas tão generoso que Ele não coloca sobre os nossos ombros cargas maiores do que nós podemos suportar. Né? Sempre haverá uma esperança. E quando nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, que esse mundo, o mundo real é o plano espiritual, claro que nós temos aqui um trabalho muito grande para fazer e não podemos perder tempo, né? Deixar de fazer o bem, mas sempre confiando que Deus é Pai e que nós estamos sempre com o apoio do plano espiritual, do nosso anjo da guarda. Não esqueçamos da nossa prece e não esqueçamos de agradecer por estarmos, pelo privilégio de estarmos aqui na Terra. Jorge, meu amigo, muito obrigado, mas obrigado de coração mesmo, por a tua presença no programa Palavra Espírita e a respeito desses assuntos que merecem ser esclarecidos, né, Jorge? Porque tem pessoas que desde tenra idade têm medo de coisas absurdas, né? Infelizmente. Gente, eu quero agradecer mais uma vez e encerrar o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar vai fazer 9 anos agora em julho. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E Santa Yoga, corpo, mente e espírito. Transcender o físico para tocar o sagrado. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.